No recap desta semana vou analisar as várias notícias que ocorreram ao longo destes últimos dias. Fiquem aí para ouvir as minhas opiniões. Esta é a Vertente e o seu podcast da tecnologia vai começar agora. Olá ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou o André Silva e esta é a minha, a sua, a vossa Vertente Tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Olá, caros seguidores e amigos deste fantástico podcast. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Também comigo também está tudo ótimo. Bem, conforme eu vos tinha dito, no dia da manhã vai sair a tal entrevista e por conta disso mesmo tive que antecipar o episódio de hoje, aquele resumo semanal que eu costumo vos trazer, sobre a minha opinião dos mais diversos temas que saíram ao longo da semana. Então tive que antecipar justamente por causa da entrevista. Então no fim de semana gravei a entrevista com aquele grande meu amigo que já participou também neste podcast. Gravámos o tema sobre mobilidade elétrica versus veículos a combustão, as vantagens e desvantagens. Acho que é um tema bastante atual e cada vez mais por causa desta questão também do preço dos combustíveis, também com o agravante que estamos a ter no nosso dia-a-dia a nível económico. Várias lutas estão-se a colocar em cima da mesa e por isso faz cada vez mais sentido esta questão, este tema vir à baila e poder ser discutido. Então foi uma entrevista espetacular. Amanhã vai sair a parte 1 e a próxima semana vai sair a parte 2, ou seja, dividi a entrevista em 2 e por isso, por causa da entrevista, tive que então antecipar o resumo semanal para o dia de hoje. Neste caso tive que antecipar um dia antes. O que é que eu ia dizer que não era mentira? Então vamos lá por partes. No início da semana fomos brindados então com as atualizações da Apple, em que foram libertadas o iOS 15.4, iPadOS 15.4, tvOS 15.4, watchOS 8.5 e macOS Monterey 12.3. Foi uma atualização muito grande, não me recordo de uma atualização da Apple, pelo menos no iOS, no iPhone, ser tão grande como foi esta. Normalmente até as grandes atualizações costumam ser em torno ali de 800, 900 megas. Esta teve 1.2, ou seja, 1 GB e 200 megas de tamanho. Foi uma atualização que trouxe imensos recursos, nomeadamente aquele a destacar que foi a possibilidade do desbloqueio facial com a máscara colocada sem o recurso ao Apple Watch. Eles tinham lançado essa atualização há uns tempos atrás, mas tinha duas limitações. Primeiro, para usar esse recurso, a pessoa obrigatoriamente tinha que ter o Apple Watch. E em segundo lugar, só permitia desbloquear a tela. Ou seja, se vocês tivessem que entrar numa aplicação, esse recurso não era válido. Ou seja, vocês tinham que digitar o código, neste caso de bloqueio de tela, para conseguir aceder às aplicações mesmo com a máscara metida. Esta atualização trouxe uma sensação de agridoce. Primeiro porque finalmente libertaram este recurso, mas também por outro lado só está disponível para iPhone 12 e iPhone 13, ou seja, tudo o que seja do 11 para trás não vai poder usufruir desta atualização, e por isso é que eu digo que é uma notícia agridoce. Mas agora esta atualização vai permitir, eu até já estive a ver vídeos em aquilo a funcionar e realmente é espetacular,
em que a pessoa tem a máscara colocada, não precisa ter o Apple Watch, desbloqueia a tela e também acede às aplicações mesmo com a máscara metida. Claro que depois também tem os seus quês, né? Porque mesmo a Apple, quando vocês ativam o recurso, tem lá um aviso a dizer que aquilo não oferece a mesma segurança que o Face ID normal, ou seja, em que consegue visualizar a vossa cara. Mas ainda assim, acho que desde que seja dada o poder de escolha ao utilizador e o utilizador poder escolher de acordo com a sua vontade, mesmo sabendo dos pós e dos contras, acho que é sempre benéfico a pessoa poder ter essa escolha. De resto, há coisas a destacar como a questão do SharePlay, ou seja, vocês estando, por exemplo, numa videochamada em FaceTime, poderem compartilhar com outra pessoa qualquer conteúdo. Há a questão do controle universal, que vocês podem interagir até 4 telas, até 4 equipamentos ao mesmo tempo interligados entre eles e poder deslocar com o rato de uma até à 4ª tela, ou seja, era um recurso já pedido há muito tempo e que já estava prometido há muito tempo pela Apple e que nunca tinha sido libertado até hoje, e finalmente isso foi disponibilizado. Ou seja, houve uma série de coisas novas, como os emojis, também emojis novos, que também vieram trazer algumas coisas novas para serem usadas no dia a dia. Ou seja, houve uma série de coisas, e conforme eu tinha dito há pouco, com a questão do tamanho que a atualização trouxe, realmente fazia prever que muita coisa nova tinha sido colocada, e também muita correção também tinha sido feita com estas atualizações. De resto, tivemos os lançamentos da Xiaomi, a sua linha topo de gama para 2022. Já tinha sido lançado na China, mas para o mercado internacional, ou seja, para o mercado global, ainda não tinha sido lançado. Foram agora finalmente lançados. Foram lançados também 2 modelos de smartwatch. Foi lançado os modelos também, os Buds, que é o 3T Pro. E daquilo que eu vos trouxe na notícia e também daquilo que eu já pude pesquisar, todos estes equipamentos que a Apple trouxe, a Apple neste caso não, a Xiaomi, peço desculpa, foi a Xiaomi, estava agora a olhar para as notas e a olhar para a cena da Apple, por isso é que eu disse Apple. Todos estes equipamentos que a Xiaomi trouxe realmente acho que vai agitar bastante o mercado para o ano 2022 e mesmo até as próximas marcas que irão trazer os seus lançamentos para este ano. Acho que vai agitar bastante o mercado. E não sei até que ponto se não fará trazer algum arrependimento à Samsung não ter trazido os seus lançamentos para 2022 um pouco mais tarde, esperando para ver o que é que a Xiaomi poderia trazer, até para eventualmente fazer alguma alteração, alguma correção, para ainda tornar isto mais competitivo. E por isso é sempre bom ver estas marcas a trazerem o melhor que elas têm para competirem umas com as outras e depois assim o consumidor, o cliente, o utilizador ter um maior leque de escolha no mercado, e as coisas quanto mais competitivas forem, mais baixo fica o preço das coisas e também mais recursos os equipamentos irão ter. Por isso acho que a Xiaomi está de parabéns com aquilo que ela lançou para este ano. São equipamentos extraordinários, com grandes recursos. Os preços, pronto, já não é aqueles preços de antigamente da Xiaomi, que a Xiaomi sempre tinha dito que iria sempre trazer preços bastante competitivos, e ela já começou, já dá um bom tempo para cá, tem estado a salgar um bocadinho os seus preços. Ela também já tinha dito que isso iria acontecer, porque ela queria passar ao próximo passo, que era tornar o nome da marca um nome mais premium, um nome que fosse sinónimo de qualidade, e o facto de ela sempre ter trazido equipamentos de baixo custo, um preço irrisório, acabou por pagar um bocado caro essa fatura, porque as pessoas sempre olharam para a marca como uma marca, entre aspas, barata, que se era barata então é porque as coisas não tinham qualidade, e ela percebeu isso e então mudou um pouco a política, mesmo de comportamento do mercado e a nível também de preços, e para isso ela tinha que encarecer um bocado o preço dos seus equipamentos, para que as pessoas pudessem olhar para os seus equipamentos realmente com outros olhos. E de facto nota-se pelo preço
ela principalmente lançou nos seus modelos de smartphones que o preço está já na faixa, principalmente o 12 Pro, já ali nos 1000 e tal, e nota-se que então a Xiaomi está a fazer cumprir a promessa ou as palavras que já tinha dito há uns tempos atrás, que isto mais tarde ou mais cedo iria acontecer. Depois também tivemos a questão dos relógios e mesmo até os Buds, que também têm já um preço um bocadinho salgado, mas nada de extraordinário, nada comparativo com aquilo que, por exemplo, que a Apple lança, né? Aí sim é que a Apple mete a faca no preço. Mas pronto, se as pessoas também querem qualidade e querem o melhor que a marca tem para oferecer, também têm que pagar por isso, e acho que quanto a isso não vejo realmente aí mal nenhum nessa questão. Mudando também um pouco, tivemos a questão da tecnologia de desbloqueio facial nas fabricantes de automóveis, nomeadamente no Hyundai e na Kia, e é de aplaudir essas medidas, não há assim muito que se possa dizer em relação a isto. Só questiono porque é que demorou tanto tempo as fabricantes a trazerem este recurso, uma coisa que já existe nos smartphones, por exemplo, há tanto tempo, e mesmo as fabricantes dos smartphones têm tido as suas limitações, porque às vezes colocar sensores em equipamentos que não são propriamente grandes, são equipamentos que cabem na palma da nossa mão, e mesmo assim, tendo essas limitações de tamanho, elas conseguem colocar, quanto mais num veículo, ainda por cima, tanto a mobilidade elétrica, como mesmo até os veículos a combustão, têm tido as suas evoluções de forma considerável. Pergunta-se porque é que só agora é que se está a adquirir determinadas patentes, porque é que só agora é que estão a pensar nesta questão, quando, por exemplo, os carros elétricos já têm tanta tecnologia colocada lá, ao ponto de, por exemplo, um carro poder circular autonomamente, mesmo às vezes não tendo uma pessoa lá dentro, ou mesmo a pessoa estando a dormir lá dentro, já o carro anda sozinho. E uma coisa, entre aspas, tão básica como um desbloqueio facial não ter sido pensado ou não ter sido implementado mais cedo. Claro que eu acredito que isto deve ter as suas limitações, deve ter questões relacionadas com a lei, que também não deve ser assim tão fácil de conseguir implementar estas questões. E também lembrando que, tal como eu falei na notícia, o desbloqueio facial também não é o único método para entrar no veículo e o veículo poder circular. Existe, conforme eu falei no episódio, as questões do cartão, questões, por exemplo, de pulseiras, ou mesmo até os próprios smartphones, como acontece no caso da Tesla, em que vocês podem abrir portas através do smartphone. Ou seja, existe ali uma série de situações que não é assim novo propriamente dito no mercado automóvel. Mas o desbloqueio facial realmente é algo que, se isto realmente tornar-se uma realidade e conseguir implementar de forma segura, de forma a que não haja problemas relacionados com a lei ou outras questões qualquer, e realmente isto tenha pernas para andar, eu acho que vai trazer um conforto e uma segurança ao próprio proprietário do veículo, mas principalmente o conforto sem igual, ou seja, uma pessoa poder sair de casa sem ter que levar uma chave atrás, simplesmente chegar ali ao veículo, a porta a abrir, entrar dentro do carro e sair caminho, acho que é extraordinário, e quanto a isso é de aplaudir. O próximo tema tem a ver com as palavras do Ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, quando teve a infelicidade de ter dito que havia mais iPhones do que pessoas existentes no país Brasil, e volto a dizer como é que alguém que é um ministro, que tem uma função importantíssima num governo, independentemente seja de que país for, que tem as responsabilidades, a importância que tem, e proferir palavras com tamanho peso, sem qualquer checagem de informação, sem verificação se os factos correspondem à verdade ou não, ou seja, e simplesmente soltar aquela frase com uma naturalidade sem igual e sem medir aquilo que está a dizer, quer dizer, não faz sentido nenhum. E isto só é mais uma prova daquele desgoverno que infelizmente paira e que governa o Brasil,
e o ministro Paulo Guedes é só mais um que infelizmente tomou uma ação ou proferiu palavras sem pensar duas vezes, sem pôr as mãos à consciência, porque assim, isso até é passar quase um atestado de estupidez às pessoas, quer dizer, é pegar nas dificuldades que o povo brasileiro está a enfrentar no seu dia-a-dia, que mal quase tem dinheiro para comer, e ver um ministro a dizer à população que eles afinal até são bastante ricos porque cada um deles chega a ter um ou dois iPhones. Quer dizer, dois iPhones, a pessoa quase nem tem dinheiro nem para comprar um iPhone, quanto mais dois. Quer dizer, isto é de uma barbaridade sem igual, por isso não há muito mais que eu possa comentar em relação a esta questão. Agora, duas situações que aconteceram mais recentemente e que eu não trouxe a notícia, porque entretanto também a semana está a fechar, e que aconteceram e que eu tomei aqui nota, uma com maior gravidade e outra só uma questão de curiosidade. A de maior gravidade foi um dos setores do Apple Park foi evacuado porque receberam uma carta que continha um material suspeito. Faz lembrar há uns bons anos atrás, quando houve essa polémica das pessoas andarem a receber cartas anónimas com material supostamente perigoso, que seria o Anthrax, que acho que é mais ou menos isso que eu tenho de memória, que pode ser fatal para o ser humano, pode matar o ser humano, e pelos vistos eles receberam o material. Não há assim muitos desenvolvimentos sobre esta notícia, e também duvido que a Apple se pronuncie em relação a isto, nem estou a ver a Apple a querer tocar muito neste assunto. Mas daquilo que se sabe, foram eles que receberam uma carta que continha um pó lá dentro, e de imediato os funcionários chamaram os meios necessários, os bombeiros e tudo fora. Houve toda então uma evacuação de setor naquela parte do Apple Park e resolveu-se a situação sem ter havido acidentes, sem ter havido problemas de força maior. E por isso a gente sabe que grandes empresas também geram os seus ódios. Como tudo na vida, existe o lado bom e existe o lado mau. A gente também sabe que pelo sucesso que a Apple tem, também obviamente acaba por criar inimigos, acaba por criar invejas, acaba por criar ódios. É bom lembrar que a Apple constantemente está sempre a comprar brigas com governos, com países, com até as próprias pessoas, por causa de algumas políticas estúpidas, como a questão da falta de carregadores nas caixas, a questão deles anunciarem que os seus iPhones têm resistência a líquidos, mas se depois um iPhone avaria por causa do líquido, descartam-se na questão da garantia. Ou seja, é toda uma série de políticas e de ações que a Apple toma que depois acaba por gerar determinados ódios e então sabemos que empresas como estas estão sempre sujeitos a este tipo de situações. Por último, uma curiosidade que eu estive a ver no dia de ontem, que foi o nome do estádio do Barcelona, conhecido há anos pelo estádio Camp Nou, que agora fechou parceria com a plataforma de streaming Spotify para as próximas 4 temporadas e que com esse acordo, com esse protocolo, com esse neste caso acordo mesmo, se assim se pode dizer, com esta parceria que a equipa de Barcelona e o Spotify fizeram, vai permitir também alterar o nome do estádio. E pasmem-se vocês que o nome vai se chamar Spotify Camp Nou. Quer dizer, eu achei isto curioso, mas ao mesmo tempo ridículo. Porque eu vejo as coisas desta forma. Apesar de eu ser um amante do desporto, nomeadamente do futebol, eu acho que há coisas que, na minha modesta opinião, eu acho que há coisas que não há dinheiro nenhum no mundo que possa comprar. E mudar-se nomes de clubes, nomes de estádios, eu acho que é estar a roubar um pedaço da história do próprio clube. Eu acho que há coisas que deviam ser intocáveis.
Tivemos o caso, por exemplo, do Porto, que tinha o Estádio das Antas e que passou a mudar o nome para o Estádio do Dragão. Tanto que ainda hoje há pessoas que ainda falam Estádio das Antas. E eu percebo que os clubes precisam de sobreviver, precisam de ter capital para pagar aos funcionários, para pôr todo o clube a funcionário, só que eu ainda sou da opinião, ainda sou da velha guarda, que há coisas que não deviam de ser intocáveis, nomeadamente o nome do clube e o nome do estádio. Eu acho que devia de ser aquelas coisas que, se o clube foi criado assim e nasceu assim, há de ser assim até morrer. E agora, quer dizer, mudar o nome para este estádio Spotify Camp Nou, quer dizer, isso é somente ridículo, não faz sentido nenhum. Isso é tirar a mística ao clube, é tirar um pedaço de história ao clube e infelizmente há determinadas direções, há determinadas presidências que por vezes tomam estas ações em prol do dinheiro, e infelizmente este também é o lado negativo do dinheiro, que é, para um clube poder, entre aspas, sobreviver, tem que, peço desculpa pela expressão, mas baixar as calças e depois fazer estas alterações, quer dizer, não faz sentido nenhum. Bem, posto isto, este era o episódio que já veio um pouco longo, do resumo semanal, das coisas que aconteceram ao longo desta semana. Mais uma vez lembrar que no dia de amanhã vai sair então a parte 1 da entrevista. Espero que vocês gostem, compartilhem com toda a gente. Espero que também vocês tenham gostado deste resumo, para falar assim das coisas mais importantes que aconteceram ao longo da semana. E prontos, acho que não há muito mais que a gente possa debater ou falar sobre aquilo que aconteceu ao longo da semana. Pedir a vocês muita força nestes tempos difíceis que estamos a enfrentar. Estamos a sair ainda de uma pandemia e a enfrentar esta guerra da Rússia com a Ucrânia, e depois ainda a levar com esta agravante dos preços dos combustíveis, com a dificuldade da economia também a ir lá para os pinkers, ou seja, tudo um conjunto de situações que vai acontecer. Pedir a vocês e a pedir a mim próprio também muita força para aguentar estes próximos tempos difíceis que vão vir aí, que não vai ser fácil para ninguém, e desejar realmente saúde mental a todos nós para enfrentar os tempos difíceis que vamos enfrentar. Por isso, sem mais delongas, beijos e abraços e até o próximo episódio. Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.